eu autorizo a gravação dessa narrativa e a publicação pelo projeto Trajetórias Docentes. Vocês estão vendo que eu estou nervosa, eu estava na esperança das meninas terem que ir para a aula e não gravar, mas não deu muito certo, então vamos fazer a tarefa dada. Eu vou tentar ser breve. Eu comecei essa disciplina foi uma grata surpresa e um trabalho bastante difícil, né, que leva a gente a fazer as relações entre quem somos, o que vivemos e como pesquisamos, né? E aí acabei descobrindo, na verdade não descobrindo, né, mas entendendo uma maneira que me deixava mais confortável de contar. Eu sou licenciada em Química, encontrei na Química um lugar bastante confortável. Eu sou filha de uma família, fui criada por 3 mulheres, minha avó, minha mãe, minha tia. Minha avó lavadeira, perdeu o marido cedo, muito rígida, muito severa, metodista contundente, levava a gente para a escola dominical depois do primeiro mês de vacinação e não admitia que a gente não fosse à escola dominical no domingo. Eu, uma pessoa um pouquinho crítica, talvez além da conta, eu era caçula e sempre estive entre lugares. Eu não me encaixava no ideal feminino, não era delicada, não gostava de brincar de bonecas, eu gostava de correr descalça pelo quintal, de subir na árvore, me pendurar de cabeça para baixo. Nunca tinha visto muito sentido pentear o cabelo, andar arrumada, calçar sapato. Sempre perguntei por quê. Acho que isso é um resquício da minha mãe. Minha mãe não admitia que a gente dissesse que queria alguma coisa simplesmente porque queria. Se a gente dissesse porque sim, ela dizia porque sim não é resposta, porque não, não é resposta. E assim, minha mãe e minha avó foram forjando uma pessoa que o tempo todo precisava argumentar e procurar argumentos contundentes. Minha avó venci minha avó pelo cansaço aos 11 anos, depois de muita pesquisa e muitos debates, tentando questionar a fé de minha avó, na qual eu vi as idiosincrasias de uma igreja metodista contemporânea. Acho que ela não a convencia, eu tenho certeza, mas ela cansou de me ver pesquisar e perguntar e querer saber. Acho que ela ficou também um pouquinho cansada das vergonhas que eu fazia ela passar ao questionar os outros membros da igreja, deixou que eu não fosse mais para a igreja. Com ela eu aprendi a pesquisar, porque eu precisava pesquisar a fé dela para achar onde eu ia me safar da igreja, e aprendi a argumentar com a minha mãe também. Minha mãe se formou durante a ditadura militar, minha mãe com muitas deficiências físicas da parte do aparelho fonador, ainda assim se tornou a melhor alfabetizadora que eu conheço. Não leu Paulo Freire, mas dizia que não via sentido ensinar os alunos a lerem as palavras se eles não conseguiam ler o que não estava ali escrito, o que estava nas entrelinhas, ler a sua condição ou saber por que aqui era necessário para eles lerem. Então acho que eu comecei a ser cri-cri e rigorosíssima com a minha pesquisa, já com a minha avó lá antes dos 11 anos. Como acontece numa família onde as mulheres elas determinam a dinâmica dentro e fora de casa, a gente ia para o trabalho da minha mãe na escola, a gente ia para o trabalho da minha tia na escola também, e minha tia trabalhava em 2 empregos, município do Rio, estado do Rio, e ela precisava levar a gente para as regiões onde ela trabalhava, que eram as regiões mais precárias do Rio de Janeiro, né? Naquelas regiões eu comecei a perceber o que era desigualdade social, e esse foi mais um lugar que eu percebi, porque a nossa família era muito pobre, mas a gente nunca faltou nada que a gente precisasse faltava. Hoje eu sei o quanto de trabalho dessas 3 mulheres possibilitou que a gente tivesse tudo, mas naquela época eu não entendia. Então quando eu questionava a minha tia sobre a diferença que eu via entre nós e os alunos dela, minha tia, professora de geografia, me ensinou o que é
desigualdade, o que é organização política e social brasileira. Com uma fala muito pouco infantilizada, ela explicou ainda muito cedo para a gente o que eram as desigualdades, o que era a política. Então, a gente tinha muita disciplina e muita rigidez em casa. Minha mãe e minha avó não criavam mulheres, criavam super mulheres. A gente tinha que ser forte, a gente tinha que ser disciplinada. Eu entendo, 2 filhas, 2 matrículas no estado para minha mãe, 2 matrículas para minha tia e minha avó, com uma idade já avançada, tendo que conter uma criança que gostava de brincar, que não caminhava, que corria o tempo todo, e uma outra criança. Era uma tarefa difícil. Então, acho que cheguei no curso de Química e fiquei confortavelmente estabilizada. Afinal, a gente tem toda a rigidez. A ciência é a ciência, ela é neutra. Se eu colocasse nós num relatório de pesquisa, eu sabia que eu ia me ferrar, então eu nunca coloquei o nós. E a primeira vez que eu entrei em sala de aula, eu percebi o quanto aquilo não fazia o menor sentido quando eu aplicava aquilo à minha sala de aula. Eu lembro que eu ouvia na faculdade que eu precisava saber muita química e ter algumas práticas docentes para eu tirar da manga e aplicar o conteúdo químico. E aí um dia, com uma turma ideal, 6 alunos, eu tirei uma carta da manga, preparei uma maravilhosa aula prática que ninguém viu. Eles não estavam interessados, todos dormiram ou simplesmente não prestaram atenção. Gente, tinha luzes piscando, cores diferentes, ninguém quis saber. E aí eu percebi que tinha algo muito mais complexo nessa relação entre saber o conhecimento e ensinar o conhecimento. E aí eu parti a tentar entender o que constituía a profissão docente. E aí percebi que durante minha... Aí percebi não, né? Desde esse momento, ainda na iniciação científica, eu comecei a pesquisar a formação docente em Química na minha região. Eu não falei, mas eu sou da Baixada Fluminense. Eu fiz licenciatura no IFRJ, uma das poucas instituições que públicas na Baixada Fluminense, a única que tem a licenciatura em Química. A Rural tem, mas só tem licenciatura em Química Seropédica, já não é mais Baixada Fluminense. Então, na disciplina, eu comecei a perceber que essa minha possibilidade de estar entre lugares me ofereceu uma visão privilegiada para entender a formação docente e para mim entender também. Então, hoje eu digo que eu não sou professora, eu estou professora, porque ser professora é um eterno construir-se. E esse entre-lugar me possibilitou perceber que, apesar de toda a rigidez, apesar de precisar ser uma super mulher, eu tenho dentro da sala de aula uma tarefa que precisa muito mais de afeto, muito mais de proximidade do que da rigidez da disciplina que sempre me formaram. Então, a professora que entrou a primeira vez há 8 anos atrás numa sala para dar aula, não é a professora que existe agora. Aquela professora nem se aproximava dos alunos, porque ela não podia se permitir abraçar pelos alunos, ela não podia parar a aula dela de Química para fazer os meus alunos entenderem o que é cota, por exemplo. Hoje, com a pesquisa, com essa possibilidade que o Entre-Lugar me deu de perceber o que é a formação docente, essa experiência que foi traumática, mas ao mesmo tempo libertadora, de dar uma aula maravilhosa, prática, e ninguém se interessar, me permitiu saber que a profissão docente é muito mais complexa e precisa de muito mais humanidade e afeto do que eu poderia prever. Eu me embananei todinha no final, não era nada disso que eu ia dizer, mas é muito traumático pela câmera.